Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Boa noite, gente. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre missões, que é uma coisa que eu faço há muitos anos e amo. Quero deixar aqui para meditação no livro de Marcos, uma palavra muito conhecida. Marcos capítulo 16 e o versículo 15, quero ser bem objetiva, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse livro, essa ordem aqui, nós sabemos que é a ordem imperativa de Deus, né? Deus dizendo ide. Esse ide também está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Deixa eu ler aqui. Atos 1 e 8. Essa ordem imperativa está lá em Atos 1 e 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. A ordem imperativa do Senhor Jesus. Essa foi a ordem do Senhor para os seus discípulos, depois que antes dele subir ao céu. E mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para testemunhar, cheio do Espírito Santo para falar do amor dele, cheio do Espírito Santo para propagar o Evangelho a toda criatura, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós vamos aprender um pouquinho aqui onde fica essa Judeia, né? Quando o Senhor diz assim, vou falar logo essa parte aqui, que eu vou falar só sobre missões hoje. Quando o Senhor fala sobre Jerusalém, onde fica Jerusalém para nós, cristão mundial? Não estou falando de Israel, não estou falando da nação de Israel. Eu estou falando quando o Senhor diz assim: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Quando o Senhor está dizendo tanto em Jerusalém, Ele está dizendo: faça missões na sua cidade. Que está lá em Lucas capítulo 14, versículo 21. Vamos ver aqui. Lucas 14, 21, o que é que o Senhor diz? Tem que ser rápida, senão o vídeo vai ficar muito grande. E essa mensagem é muito grande. Lucas 14, 21. Faça missões em Jerusalém, na sua cidade. 14, 21. Diz assim, a palavra de Deus: voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aqui o Senhor está falando sobre a parábola daquela grande ceia, onde aquele homem convidou, e ninguém quis ir. Aí foi quando aquele homem disse: espera aí, vai lá na cidade agora, vai lá nas ruas, vai lá nos becos e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O Senhor está falando, né? Vá lá onde você mora, vá lá na sua rua, vá lá no seu bairro e fale do amor de Cristo para os seus vizinhos, né? Não tem coisa melhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para pregar a palavra de Deus. Nós fomos salvos para evangelizar. Nós fomos salvos para tornar o nome do Senhor grandioso. Nós fomos salvos para anunciar, para propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor fala também em Jerusalém, em toda a Judeia, Ele está dizendo em outros na Judeia e Samaria, isto é, as cidades vizinhas.
a nossa própria nação, Brasil, né? Quando o Senhor diz, vá lá em Judeia e Samaria, Ele está dizendo, vá lá pregar nas suas cidades vizinhas, no seu país. Por exemplo, eu moro aqui em Satuba, eu vou pregar lá em Maceió, na capital, que é vizinho aqui. Eu vou pregar um exemplo lá no interior, lá em, vamos supor, em Rio de Janeiro, são cidades também, outras cidades do Brasil, né? Vá para São Paulo, vá para o Rio, vá para Minas Gerais, vá lá falar do meu amor, aleluia. Isso significa Judeia e Samaria. Mas quando ele diz assim, e até os confins da terra, aí ele está dizendo, né? A outros ele está dizendo, vá até os confins da terra, isto é, culturas distantes, está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 28. Mas antes de eu chegar nos confins da terra, falando sobre as cidades vizinhas, ele está dizendo que é para nós, como cristão, ajudar os nossos missionários vizinhos, né? Eu me lembro quando eu congregava ali no Jacintinho, e eu fazia parte do grupo Missionários Confins da Terra. E a gente viajava muito para o interior, levava alimento, levava roupa, a gente saía pedindo de casa em casa, feijão, arroz, e nós levava de sacos de alimento, nós conseguia roupas seminovas, roupas usadas, mas com bom aproveito, né? E nós levávamos, era uma alegria, um prazer para mim chegar nos pastores das cidades dos interiores, principalmente do sertão. A gente ia lá e levava água também, levava uma oferta para o pastor local daquela cidade. Então, foi para isso que o Senhor nos chamou, para ajudar os nossos irmãos missionários que estão ali, né, fazendo missões. E hoje eu agradeço a Deus que eu faço parte do grupo de missões da minha igreja, né? E eu só tenho que agradecer a Deus. Eu sei que a gente precisa fazer muita coisa ainda, mas eu creio que breve nós iremos cair em campo em nome do Senhor Jesus. E falando sobre os confins da terra, é quando o Senhor está dizendo, vá lá e vá pregar nas culturas distantes, vá para a Europa, vá para a África, vá para a Ásia, vá para a América do Sul, né? Outros países, Argentina. Então, é onde Deus te chamar, né? Vamos falar sobre os confins da terra, quando ele está dizendo em cultura distante, vai lá em Romanos capítulo 15, versículo 28. Deixa eu ler rápido aqui, Romanos 15 e versículo 28, que ele está dizendo para nós, mandando nós ir para os confins da terra. Estou um pouco rouca, porque hoje eu cantei até umas horas. Capítulo 15, versículo 28 diz assim, tendo, pois, concluído isto e havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Aqui Paulo, né, falando que estava indo ali para a Espanha, né, pregar a palavra de Deus. É coisa linda, né, quando o Senhor manda você ir fazer o id dele. Agora vamos falar sobre missões. Eu quero falar sobre missões porque é uma coisa que eu amo, tá? Disse Jesus, ide por todo mundo. Esse ide nós sabemos que é a ordem imperativa de Deus, né? E qual o significado do termo missionário? É alguém que é enviado da parte de Deus para levar o evangelho, né, a outros que não o conhecem. Sabemos que é uma missão muito espinhosa, né? Agora me fez lembrar no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 15, quando o Senhor chegou para Ananias e disse, Ananias, vai lá na rua chamada direita, procura pelo homem chamado Saulo de Tarso, porque está orando, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante a nação. E ali Deus escolheu ali Paulo para levar a palavra. Vocês já conhecem a história. Sabemos que Paulo era um perseguidor do evangelho, né? Mas Deus o escolheu para fazer missões. E missões está no coração de Deus, gente. Vou te dizer uma coisa, nós como igreja, nós não podemos nunca reclamar, né? Porque eu não faço a obra, não faço nada para Deus. Faça missões. Entregue literatura, vá lá no centro, passe numa livraria,
compre folheto e leve. E entregue nos pontos de ônibus, entregue onde você vê aquela aglomeração de pessoas. Vá lá e leve um folheto, leve a palavra de Deus, tá? Porque Jesus está vindo aí e Ele nos chamou para isso, tá bom? Então, eu não vou ler todas as referências, mas eu vou deixar aqui para a meditação de vocês, né? Alguém que é enviado da parte dele para levar o evangelho, né? Está lá em Atos, capítulo 3, versículo 1 e 5, Romanos 1 e 1 até o 8, 1 Coríntios 12 e 28, Gálatas 1 e 1, Efésios 4 e 11. Eu não vou ler tudo porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. O que é missões? Alguém pode perguntar, o que é missões? Missões é a tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Está lá em Mateus capítulo 28. Olha que coisa linda, versículo 19. Vamos ler? Mateus 28, versículo 19. Eita Deus, o que é missões? É a tarefa de fazer discípulos. Mateus 28, 19. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu fiz esse estudo de missões, sabe quando? No dia 1/9/2002. E agora que eu estou falando sobre missões, tá? Eu tenho muitos esboços guardados, antigos. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia, mas eu sempre... no tempo de Deus, tá? Agora chegou a hora de falar, né? Mateus 28, 19 diz assim. O que é missões? Vamos lá? É a tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Vamos lá. Correr, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Meu esposo já está ali deitado para dormir. Mateus 28, 19 diz assim. Glória. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é fazer missões? É fazer discípulo de todas as nações. É ensinando-as também a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E o Senhor diz para nós bem claro, filho, não temas, faça missões, porque eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Não temas, faça missões. Glória a Deus. Vamos correr. Quem deve fazer missões? Todos os salvos foram chamados para esta tarefa. Chamados para esta tarefa. Mateus 10 e 8. Vou ler rápido. 10 e 8. Quem deve fazer missões? Vamos ler aqui. Mateus 10 e 8. Quem é que deve fazer missões? Olha o que ele está dizendo. Olha só. Quem é que deve fazer missões? Eu, você. Ele está dizendo. Curai enfermos. Ressuscitai mortos. Purificai leprosos. Expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. E por que você cobra para pregar? E por que você cobra para louvar? Se de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Tá bom? Não concordo com pessoas que vão pregar nas igrejas e cobram X para ir pregar. Não. Eu concordo que se você for convidado para pregar em outro estado, outro bairro, e você, a quem te convidou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pagar a sua passagem e a sua comida. Se quiser te dar uma oferta de amor sem você cobrar nada, vai ser uma ajuda para você sobreviver. Se quiserem dar, mas que você peça não. Olha, meu irmão, eu estou indo, me ajude com a minha passagem e com a minha alimentação, tá bom? Faça de graça, porque de graça você recebeu. Você não pagou nada, porque Jesus ele já pagou por você. Então você recebeu de graça. Porque quem pagou não te cobrou nada. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Não vou ler todas as referências, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mateus 25 e 15. Mas eu quero ler um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Quem deve fazer missões? Mateus 25 e 15. Vamos lá. 25 e 15.
A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O Senhor deu a você a capacidade, deu o talento, faça a obra, porque Ele vai cobrar se você não fizer, tá bom? Que é a parábola dos talentos, né? Então também tem Marcos 16 e 15 até o 2. Marcos 16 e 15 até o 20. João 15 e 14. Atos 8, 1 e 4. Atos 11, 19 a 21. E 1 Pedro 2 e 9. Quem deve fazer missões? Vamos lá para 1 Pedro 2 e 9. Pelo menos o meu Pedrinho aqui nós vamos ler. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do meu Pai. Vamos lá. 1 Pedro 2 e 9. Quem deve fazer missões? Vamos lá para o nosso irmão Pedrinho. 2 e 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem deve fazer missões? Você que é propriedade exclusiva de Deus. Para fazer o quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus te chamou das trevas para tu proclamar o evangelho. Jesus te chamou das trevas para te fazer uma propriedade exclusiva dele. Então faça a obra do Senhor. Quem deve fazer missões? Você, propriedade de Deus. Eu, propriedade de Deus. Vamos correr. Louvado seja. Como fazemos missões? Indo ao combate. Onde o discípulo esteja conforme a vontade de Deus. A ordem é fazer discípulos. Aí Mateus 28, 19. Vamos ver aqui como fazemos missões. Mateus 28, 19. Diz assim: Ide fazer discípulo, né? Como fazemos missões? Fazendo discípulos. Já está a resposta, né? Não vamos dialogar muito, senão o vídeo vai ficar muito enorme. Agora nós temos que fazer o quê? Nós não podemos esquecer que nós temos que estar sempre orando pela obra missionária. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Atos, capítulo 15, versículo 5. Vamos lá. Atos, capítulo 12. Vamos correr porque a hora é ouro. Capítulo 12, versículo 5. Diz assim, que nós temos que orar pelos missionários. Capítulo 12, versículo 5 e 18, que diz assim: Pedro, porém, estava guardado no cárcere, mas a igreja fazia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, né? Sabemos que Pedro estava pregando a palavra de Deus. Foi um homem perseguido por pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele estava no cárcere. Enquanto ele estava lá na prisão, a igreja estava orando por ele. E Deus fez o milagre. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E eis que naquele momento, através da oração dos servos de Deus, da igreja, Deus agora envia um anjo do Senhor, um anjo, e uma luz iluminou a prisão, e tocando a Pedro, disse: desperta. Despertou Pedro e disse: levanta-te. Disse para Pedro: Pedro, levanta-te depressa. Então naquele momento as cadeias se quebraram e disse: cinge-te e calça as tuas sandálias. E assim ele fez e disse mais: põe a capa e segue-me. Quando a igreja estava orando, Deus estava trabalhando por Pedro. Enquanto a igreja estava trabalhando, Deus estava libertando Pedro da prisão. E que nós, como cristãos, devemos orar pelos missionários que muitos estão lá naqueles países. E nós vamos falar hoje um pouco sobre a janela 10h40. Aqueles missionários que estão nos países onde o islamismo predomina, onde estão aqueles missionários onde o evangelho não pode ser propagado. Então nós, como os cristãos,
cristãos brasileiros e nós como os cristãos mundiais temos que orar pelos nossos irmãos em Cristo, estar intercedendo por eles, fazendo jejum por eles. Deus dá livramento, guarda a sua família, livra de todo mal. Então, vamos correndo, que nós temos que orar pelos missionários, mas não vou ler tudo. Atos também 16, 25, Tiago 5, 16. Nós temos que orar pelos missionários. Vamos continuar, vamos ler aqui pelo menos o meu irmão Tiago, aliás, Tiago 5, 16. O que é que o Senhor está falando aqui com o meu irmãozinho Tiago? No capítulo 5, versículo 16, o Senhor está dizendo assim, ore pelos missionários. O Senhor está dizendo, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aleluia. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Ou melhor, tem Bíblia que fala assim, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então o Senhor está dizendo, orai uns pelos outros. Nós como igreja do Senhor, devemos interceder pelos missionários. Vamos continuar estudando aqui. Também como igreja do Senhor, como ovelha do Senhor, como atalaias do Senhor, como missionários do Senhor, aqui do Brasil, todo cristão é um missionário. Todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, ele é um missionário. Ele tem que se tornar um missionário, porque o Senhor disse, ide. E esse ide é para todos. Então, todos é um missionário. Basta pôr em prática. Mas não, Fábio, eu não sou missionária. É sim, põe em prática aquilo que Deus mandou você fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Você ainda não é um missionário porque você ainda não tomou a iniciativa de ir. Você não tomou a iniciativa de abrir essa boca que Deus te deu para evangelizar, para pregar, para dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que Jesus prepara o homem e leva para o céu. Jesus não mandou você pregar um evangelho só de prosperidade. Jesus não mandou você pregar um evangelho só de vitória, só de bênção. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele quer que você fale dele, ele quer que você propague o nome dele, diga que ele é grande, que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é tremendo, que ele é maior, que ele é eterno, que ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis, aleluia. Então abra essa boca e fale do Senhor. Mas como igreja do Senhor, nós também devemos sustentar os missionários financeiramente, ajudando na igreja, cooperando com a obra missionária, fazendo trabalhos evangelísticos, vendendo cantina, fazendo cantina para arrecadar dinheiro para mandar para os missionários. O Senhor está dizendo, a igreja de Filipos se preocupava com as necessidades dos apóstolos, as necessidades do apóstolo Paulo. A igreja de Filipos se preocupava com as necessidades do apóstolo Paulo e enviava ali ajuda. Né? Isso é lá em Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 1. Então, a igreja cuidava de Paulo, gente, porque Paulo ele vivia da obra, entendeu? Ele vivia pregando a palavra de Deus. Então, a igreja se preocupava com ele. Então, nós, como cristãos, devemos nos preocupar com os missionários que deixaram seus trabalhos, deixaram sua família aqui no Brasil e foram pregar o evangelho lá fora. E aqueles missionários também que estão, nossos pastores, que estão nos interiores, principalmente no sertão, gente. E eu vi uma reportagem hoje, passou em rede nacional, que no nosso estado de Alagoas, no sertão, está muito quente, gente. Está sem água, os rios secaram. Está escasso. Então, igreja, vamos nos despertar. Nossa igreja Assembleia de Deus Missão aqui em Alagoas. Por favor, reúna caravanas, vá lá socorrer os nossos irmãos que estão lá, os nossos pastores. Os nossos irmãos que estão lá estão enviando carros-pipa com águas para socorrer os nossos irmãos. Então, cuidemos deles. Onde devemos fazer missões? Nas 4 regiões geográficas, como eu já falei. Onde devemos fazer missões? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu falei que em Jerusalém é no bairro que você mora, é na rua que você mora. Eu falei que você pregar o evangelho na Judeia e na Samaria é nas suas cidades vizinhas, é no seu estado vizinho, por exemplo, Aracaju, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro. Esse é Samaria. Louvado seja Deus. E vá até os confins da terra. Se Deus te mandou, vá. Não temas, porque o Senhor é contigo, tá bom? Não vou me deter muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E devemos ajudar os nossos missionários vizinhos e necessitados. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Vamos conferir que nós devemos ajudar os nossos missionários. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Vamos confirmar aqui que nós devemos ajudar os nossos irmãos. Mateus, capítulo 9.
Diz assim, 9:35, o Senhor dizendo para nós aqui, ó. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E percorria Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. E ele diz aqui, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O Senhor está dizendo, e então se dirigia a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, Jesus mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor está dizendo que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Por que o Senhor está dizendo que é pouco? Porque é poucos que se dispõem, é poucos que dizem, eis-me aqui, aleluia. É poucos que diz, usa-me, Senhor. Muitos querem só pregar nos púlpitos das igrejas, mas quando é para pregar na rua, quando é para ir para o culto de rua, quando é para ir para encontrar seus vizinhos e falar do amor de Deus, não quer. Mas quando é para se apresentar em público, convites e mais convite, aí quer nas igrejas. Mas faça o que Jesus mandou. Ele não mandou você estar pregando de púlpito, não. Ele mandou você ir e pregar o evangelho dele a toda criatura. Ele mandou você ir nos becos, nas favelas. Ele mandou você ir nas ruas. Ele mandou você ir nas cidades. Vá lá e fale do meu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Por que nós devemos, irmão, aleluia, louvado seja Deus, ajudar os nossos irmãos que estão em vizinhos missionários? Por quê? Porque muitos povos estão ouvindo o evangelho várias vezes, milhares de outros ainda não ouviram nem sequer uma vez. Por que nós devemos correr ao campo fazer a obra? Porque muitos estão ouvindo, muitos ouviram a palavra, mas muitos ainda não ouviram nenhuma vez o evangelho. E eu uso também a minha rede social para falar do amor de Cristo. O Senhor está dizendo, tratando-se dos confins da terra, algumas nações estão mais maduras para a colheita que outras. Portanto, é indispensável que se considere a suprema direção de Deus, porque somente Ele sabe onde estão os povos mais maduros para a colheita. Está lá em Provérbios 10:5, Marcos 4:29, João 4:35, Atos 13, do 1 ao 4 e Atos 16, 6 e 10. Então, só Jesus sabe onde é que o evangelho está sendo pregado. Só Jesus sabe onde é que o lugar que já está, as colheitas já está pronta, os frutos já estão maduros. Então, mesmo assim, faça a obra do Senhor. Quando devemos fazer missões? Agora. Vamos conferir isso. Está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 diz assim. Quando devemos fazer missões? Agora. Diz assim. 6:2 diz assim, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Quando eu devo fazer missões? Agora. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6 e versículo 2. Repetindo, quando eu devo fazer missões, irmã Fátima? Agora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou ler mais, mas temos também 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Hebreus 3:15. Por que devemos fazer missões? Por que nós devemos fazer missões? Porque o Senhor nos ordena, está lá em Marcos 16:15, como eu acabei de falar. Ide, né? Por que devemos fazer missões? Né? Louvado seja Deus, porque Deus ordena, é a ordem imperativa dele. Porque Deus ama os pecadores e deseja salvar. Aleluia, louvado seja Deus. João 3:16, vamos ler o que o Senhor está dizendo em João 3:16. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que ser rápida, gente, senão o vídeo vai ficar muito grande. João 3:16, o Senhor está dizendo nesta noite. Aleluia. Porque Deus ama os pecadores e deseja salvá-lo. Louvado seja Deus. Ele diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que
de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Por que devemos fazer missões? Porque Deus ama os pecadores. Louvado seja Deus e deseja salvá-lo. A Bíblia diz que Deus amou. O amor dele foi muito grande por nós. É muito grande. Foi por ter enviado o seu filho. E é grande, né, o amor dele por nós. Ele diz assim também, por que devemos fazer missões? Porque somos devedores. Está lá em Romanos 1, 14, 15. Somos devedores. Romanos 14, 15, ele está dizendo. Romanos 1, 14, 15 diz assim. Somos devedores. 1, 14, 15 diz assim. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Glória a Jesus. Por que devemos fazer missões? Porque somos devedores. Louvado seja Deus. Por que devemos fazer missões? Aleluia, né? Vocês aprenderam nessa noite. Eu vou correr aqui porque o tempo já não me permite tanto. Louvado seja. Está também em Atos capítulo 20, versículo 26 e 27. Ezequiel 3, 18. 1 Coríntios 9, 16. Mateus 25, 26 a 30. Né? Por que devemos fazer missões? Agora vamos correr. Por que devemos fazer missões? Porque o amor de Cristo nos constrange. Louvado seja Deus. Está lá em 2 Coríntios. Vamos ler rapidinho. Eita, que coisa mais linda, Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, louvado seja Deus, versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Olha, deixa eu verificar uma coisa aqui. Se eu acho aqui uma coisa. E achar rápido, Senhor. Ah, tá. Vou achar aqui agora. Ah, sim, esse aqui. Achei. O que é, porque eu estava pesquisando aqui, quando o Senhor fala, por que o amor de Deus? Por que devemos fazer missões? Né? Essa foi a pergunta. Por que devemos fazer missões? Porque o amor de Cristo nos constrange. E o que quer dizer constrangir? Obrigar. Obrigar por força. Glória a Deus. Porque o amor de Deus nos constrange, segundo os Coríntios 5,14. Ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Nos força aí. O amor de Cristo nos constrange a pregar a palavra. Nos obriga, ide. Quando o Senhor diz que um morreu por todos, logo todos morreram. O que o Senhor está dizendo? Jesus morreu por todos. Logo todos morreram. Morreram para o mundo, morreram para o pecado, morreram para a prostituição, morreram para o adultério, morreram para as drogas, morreram para o mundo do crime, morreram para o pecado. Uma semente, para poder ela germinar, ela tem que morrer. O homem, ele tem que morrer, e para isso você tem que pregar o evangelho, porque o homem do jeito que está, não tem como ele chegar no céu. Eu preparei uma mensagem falando sobre santidade, sobre santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O homem, para poder ver a Deus, ele tem que morrer para o mundo.
Então é para isso que Jesus te chamou. Ide, vai. O amor de Deus nos constrange, nos força a pregar a palavra. Não se preocupa de pregar em púlpito, não. Prega na tua vizinhança. Prega na tua rua. Prega no teu bairro. Vai para o interior e prega. Fala do amor de Cristo. Prega para a tua família que não é cristã. Também ser exemplo para eles. Preciso morrer para nascer de novo. Lembra de Nicodemos? É preciso nascer de novo. É preciso. E ali ele pergunta, mas como nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Não. É você renúncia. Para o céu tem que haver renúncia. Para eu ir morar no céu tem que haver renúncia. Para você ir morar no céu tem que haver renúncia. Se não houver renúncia, nós não vamos chegar lá nunca. Tem que morrer. Tem que o velho homem morrer. Porque devemos fazer missões, porque o amor de Deus nos constrange, nos força aí. Quais as culturas que o missionário precisa entender? Quais? Primeiro, a Bíblia, ele tem que conhecer a Bíblia. Segundo, existe 4 campos missionários, como eu já falei, está lá em Atos 1:8, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eu já vou repetir novamente, que existe 4 campos missionários. O primeiro campo missionário é Jerusalém, na sua cidade. Eu falei que Judeia e Samaria, nas suas cidades vizinhas. Louvado seja Deus, é Alagoas, é em São Paulo, né? Eu vou dizer assim que Judeia seja Matriz de Camaragibe, Porto Calvo, Arapiraca, Maceió, a capital, que eu moro aqui já no interior, regiões metropolitanas, na verdade, que eu moro vizinho à capital. Eu passar aqui o muro, eu já estou na capital. Tem um muro aqui do meu quintal. Se eu pular o muro, eu já estou na capital. Mas eu estou aqui no interior. Eu moro em regiões metropolitanas. Então, eu vou dizer que Jerusalém seja a capital, seja a Rio Largo, que é aqui do outro lado também. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Samaria, vou dizer que é São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, Sergipe, Recife. Então, e o outro campo missionário que o Senhor nos manda aí é os confins da terra. Se Ele te preparou, se Ele te capacitou, vá embora, meu filho, e faça a obra do Senhor. Existe também 4 tipos de missões: a doméstica, a estrangeira, a organizada e a independente. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho. A doméstica, a estrangeira, a organizada e independente. A doméstica é aquela que nós sabemos que nós sai da nossa casa e sai evangelizando para o nosso vizinho. A estrangeira é aquela que nós sai para os outros países pregar. A organizada é aquela que reúne aquele grupo e sai ao campo. E a independente é aquele que vai sozinho propagar o evangelho. Louvado seja Deus. E ele vai com a coragem e crendo que Deus vai suprir a necessidade. E a igreja ali vai ajudar ele, né? Manter aquele missionário. Existem 4 culturas que o missionário precisa entender. Eu já falei, primeiro a Bíblia. Ele tem que entender também a Bíblia missionária, que originalmente trouxe o evangelho. Ele tem que estudar sobre missões também. Ele tem que entender a própria cultura daquele povo que ele vai pregar. Ele tem que entender a cultura do povo para a qual ele vai levar o evangelho. Ele tem que comer também da comida que aquele povo come. Ele tem que se adaptar ali. Oh, aleluia. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os povos não alcançados. De acordo com as últimas estatísticas, os povos não alcançados já representam 66,10% da humanidade. 4 milhões e 66, ou 472 milhões, segundo os missiólogos, da atualidade, existem mais de 7.000 povos que ainda não foram alcançados. A janela 10h40, gente, eu quero explicar para vocês que é a região onde habita 66% da população mundial e ocupa 33% da área total do planeta. Compreendente seria, no caso, 62 países, que são 3,5 bilhões de pessoas. Os 2 maiores países do mundo em número de habitantes encontram-se nessa área. Vou lá, China e Índia. Essa região estende-se desde o oeste da África até ao leste da Ásia. E é comparada a uma janela retangular, estando entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador.
Então é por isso que nós chamamos de janela 10h40, porque lá existe um quadrado aonde se chama, que os irmãos falam, né? Entre a linha do Equador, janela retangular, uma janela retangular, né? Que é entre a linha do Equador, que chamamos de janela 10h40. E é lá onde habita 66% da população mundial. Então, é justamente nessa janela que o evangelho precisa chegar lá com mais frequência. E nós estamos já terminando, gente. E as terras bíblicas encontram-se nessa janela. E nós sabemos que é nessa janela onde o povo árabe habita. E a maioria dos povos árabes, eles não querem ouvir falar sobre Jesus. Né? A janela 10h40 também ela é conhecida como cinturão de resistência. Nela vive o maior número de povos não alcançados, predominado os seguidores do islamismo, do hinduísmo e do budismo. É nessa janela 10h40 que está predominando as religiões do islamismo, do hinduísmo e do budismo. E nós, como cristãos, temos que orar por esses povos, para que Deus liberte, para que Deus abra a mente, o entendimento deles, para que eles entendam, eles reconheçam a luz do evangelho. A Bíblia diz que o nosso dever é pregar, mas quem faz a outra parte é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. A minha parte e a sua parte é pregar o evangelho. Ele diz, ide, vá. É como ele estivesse dizendo, vá, faça, que eu vou fazer o que tenho para mim fazer. Ele quer apenas que você se disponha, faça a sua parte que ele vai fazer a dele, ok? Então, se você não pode ir para essa janela 10h40, onde predomina essas religiões, você vai interceder, você vai orar, você vai contribuir, você vai interceder encarecidamente por esses missionários que estão ali pregando a palavra de Deus. Nessa área, onde estão 82% dos maiores pobres do planeta. É nessa área que estão 82% dos mais pobres, dos povos mais pobres do planeta. Somente 8% dos missionários trabalham entre eles. Olha só, 8% dos missionários trabalham entre eles. Tá vendo, gente? A janela 10h40 ainda é um dos maiores desafios missionários da atualidade. Repetindo, a janela 10h40 ainda é um dos maiores desafios missionários da atualidade. Por isso, todos os crentes devem orar, contribuir, apoiar, inteirar-se das necessidades dos trabalhos missionários direcionados para essa região. Vou repetir, para finalizar, já terminou o estudo. Gente, eu fiz esse estudo, vou repetir. No dia 1/9/2002, eu nem sonhava mexer com a internet. Tá vendo que coisa linda? Estava escrito aqui, preparadinho esse estudo para eu passar para vocês hoje. Né? Então tá aqui, gente. Vou repetir. Por isso, todos os crentes, para finalizar, todos os crentes em Cristo Jesus devem, primeiro, orar, contribuir, apoiar e inteirar-se das necessidades dos trabalhos missionários direcionados para essa região. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou mostrar para vocês a data desse estudo. Ó. Olha só, fica de cabeça para baixo, né, gente? Ó. 1/9/2002. Deixa eu ver se assim fica melhor. De cabeça para baixo. Não, fica pior. Não tem como não. É assim mesmo. Não tem como não. Então tá aqui, gente, ó. O tempo que eu fiz esse estudo, gente, pra glória de Deus. Nem sonhava mexer com internet. Papai é lindo! Beijo, gente. Boa noite. Agora eu vou cuidar para dormir um sono, que meu esposo está lá me esperando. Tchau, gente! Acordar ele daqui a pouquinho. Tchau. Boa noite. Ajude a obra missionária. Faça a sua parte.